Olá, meu querido, minha querida, você que está estudando para a prova da EFON. Agora a gente vai continuar nosso estudo de magnetismo, estudando campo magnético. Mas antes, não se esqueça, dá um likezinho no vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente a ficar cada vez maior. Conto com você. Vamos lá? Falar agora sobre o vetor indução magnética ou vetor campo magnético. Aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando aqui um ímã, que a gente sabe que tem polo norte e polo sul, e coloquei aqui uma agulha imantada, que também está funcionando como ímã, parte vermelha norte, parte azul sul. E aí, claro, o que acontece? O polo sul vai atrair o polo norte desse ímã. Então, o que acontece? O vetor campo magnético ou vetor indução magnética, ele vai se orientar dessa maneira. Características que eles têm. Aqui eu obviamente vou mostrar outras posições de agulha, né? Por exemplo, aqui o sul está atraindo o norte, aqui o sul está atraindo o norte, o sul está repelindo o sul, e assim sucessivamente. Se eu colocar uma outra agulha agora nessa posição, o sul atrai o norte, o sul repele o sul, e aí você vê que a orientação do campo magnético ele vai mudando também. Porque, claro, né, de acordo com a orientação do campo magnético é que vai também aparecer a força magnética. Então, primeiro, a direção é que se dispõe a agulha, né? Então, você vê aqui a direção que se dispõe a agulha, a direção que se dispõe a agulha e a direção que se dispõe a agulha. Já o sentido é para onde o polo norte da agulha aponta. Então, por exemplo, aqui está o polo norte, não está? Então, ele vai apontar para fora desse polo norte. Aqui, ó, para fora do polo norte, aqui para fora do polo norte. E a unidade do vetor campo magnético é o Tesla. E aqui é uma figura muito legal, muito interessante, você vê bastante em exercícios. Por exemplo, se eu pegasse agora cada agulhazinha dessa e colocasse aqui em volta, tá? Eu faria exatamente a construção dessas linhas, que são as chamadas linhas de indução magnética no ímã. Você vê que ela sai do polo norte, como a gente acabou de ver, ó, e vai na direção do polo sul. Então, está chegando aqui no polo sul e saindo do polo norte. Tá? Então, se a gente fizesse toda essa junção, de colocando cada agulha em cada pontinho aqui em volta do ímã, a gente conseguiria montar essa figura que são as linhas de indução do campo magnético, para onde está a orientação e o sentido dele em cada ponto do espaço. Tudo bem? E nesse vídeo aqui é muito legal, porque aqui o garotinho, ele vai pegar, é um garotinho que está fazendo o experimento, ele vai pegar aqui um ímã, e você vê que ele já fez a priori uns desenhos, já definiu aqui a direita polo norte e a esquerda polo sul. Mas na verdade isso aqui ele fez antes, tá? Porque aqui ele tem uma bússola, e aqui nessa bússola, essa partezinha aqui da esquerda, que deveria ser vermelho, mas está meio escuro, é o polo norte, e aqui a parte mais branquinha é o polo sul. Então, por isso que aqui o norte atrai o sul, e claro, aqui o sul atrai o norte, tá? E aí ele vai mexer, olha que legal, ele vai mexer aqui a nossa bússola, e a bússola vai se orientando, né? O campo magnético vai se orientando de acordo com o desenho que ele já tinha feito a priori. Então, na verdade, ele fez o desenho baseado exatamente nisso. Ele foi colocando a agulha, a bússola em cada ponto. Olha que legal, olha como é que a agulha já desvia, né? Porque está apontando exatamente, né? O campo magnético, no caso, está apontando para cá, né? Porque o polo norte é aqui, então tem que apontar para fora do polo norte. Mas você vê que o polo norte do ímã está atraindo aqui o polo sul da agulha. Olha que legal, olha que legal. Aqui atraiu completamente, né? Polo norte aqui atraindo o polo sul, então nesse caso o vetor campo magnético estaria para cá, né? Sempre saindo do polo norte. Olha que legal, agora ele vai andar ali, a agulha vai se mexendo, vai se orientando de acordo com o campo magnético. Agora você vê que o polo sul do ímã atraiu o polo norte da agulha da bússola, certo? E aí primeiro ele foi colocando em cada ponto, vendo essa orientação, né, marcando aqui o ponto, desenhando o vetor campo magnético, e depois juntando tudo ele forma essas figurinhas bacanas, que foi a figura do slide anterior, aquela animação que a gente acabou de ver. Tudo bem? Olha só, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho aqui uma carga positiva, mais Q. E aqui eu tenho uma carga positiva também, mais 2Q. Tá? Essas duas cargas estão se movendo com a mesma velocidade e inseridas no mesmo campo magnético. O que sua física de boteco diz? Aonde a força magnética vai ser maior? Pensou? Então eu vou te dar a resposta. Se você disse que a força magnética vai ser maior aonde a carga vai ser maior, você acertou. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A força magnética, ela é maior quanto maior for a carga elétrica. Então são diretamente proporcionais. Beleza? Então grava isso.
Agora, uma segunda pergunta. Repare que agora as cargas são iguais, né? Duas cargas positivas mais Q mais Q. Essa primeira tem velocidade V e a segunda tem 2V de velocidade, ou seja, o dobro. Aonde a força magnética vai ser maior? 1, 2, 3, valendo! Então, se você respondeu que a força magnética ela é maior aqui, você acertou. Porque quanto maior a velocidade da partícula, mais força magnética ela vai sofrer. Tá bom? Então, grava isso também, são diretamente proporcionais. E a terceira pergunta, agora eu coloquei aqui a mesma carga, tá? Q, mesma velocidade, porém, essa segunda carga agora está mergulhada num campo magnético que tem o dobro de intensidade do primeiro. Então, aonde a força magnética vai ser maior? 1, 2, 3, valendo! Então, se você disse que a força magnética vai ser maior no segundo caso, você acertou. Porque um campo magnético mais forte, lembra da frase que eu gosto de falar? Campo gera força. Então, se o campo é mais forte, claro que a força que ele vai gerar também vai ser mais forte. Tudo bem? Então, a força é diretamente proporcional ao campo magnético. E aí a gente pode juntar essas dependências todas que a gente acabou de ver numa fórmula matemática. A fórmula é essa daqui. Força magnética é igual ao produto da carga, da velocidade, do campo, e aí tem esse seno de θ aqui. O que seria esse θ? Esse θ vai ser o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tá bom? Porque vai existir um ângulo entre esses dois, porque esses dois são vetores. Na maioria das situações, o V e o B são perpendiculares entre si. Perpendiculares entre si significa que o ângulo é de 90 graus e o seno de 91. E aí a fórmula se reduz para QVB. Tá? Você vai usar muito mais QVB do que QVB seno θ. E para descobrir a direção e o sentido da força magnética, a gente vai aprender agora uma regrinha, que tem professor, livro que ensina como regra da mão esquerda, não tem problema nenhum. Eu gosto de ensinar como regra da mão direita, que é para determinar para onde essa partícula vai sofrer essa força. Aqui é o único lugar da física que tem isso, porque isso aqui matematicamente se chama um produto vetorial, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes nisso. Então, por exemplo, o primeiro passo, o dedo polegar, ele vai apontar no sentido do vetor velocidade, tá? Então, por exemplo, aqui a partícula estaria andando para a direita, tá? Para a direita, e aí a gente está apontando o nosso dedo polegar para a direita. Repara aqui no desenho que os outros dedos estão esticados, não é isso? Então, quando você esticar os outros dedos, eles têm que fazer um ângulo de 90 graus com o seu polegar. Tá bom? Aqui no caso, só como exemplo, o campo magnético ele vai estar apontando para cima. Então, os nossos dedos, eles têm que apontar, os outros dedos, no sentido do campo magnético. Então, velocidade está para a direita, campo magnético está para cima. Então, isso significa que eu vou apontar meus dedos para cima. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o tapa. Por isso que também isso aqui é conhecido como regra do tapa. Para onde a gente vai dar o tapa? Se você fez aí, se você está fazendo aí que nem um maluco essa representação, você vai ver que você vai dar o tapa na sua cara, né? Vai vir na sua direção, a sua mão vai vir na sua direção se você fizer exatamente o que tá escrito aqui na tela. Então esse vai ser o sentido da força magnética. Essa partícula que está aqui, ela vai começar a andar para fora do papel e vai na direção do seu rosto. Tudo bem? Agora a gente tem que tomar um cuidado especial, que é o seguinte. Se a partícula for negativa, ela vai sofrer uma força no sentido contrário do tapa. Então, se isso aqui fosse um elétron, você deu tapa na sua direção, né, do seu rosto. Então, nesse caso, ela sofreria uma força magnética para dentro da tela, para dentro do papel, para dentro do caderno. Tá bom? Depois a gente vai ver aqui um exemplo, a gente vai colocar isso em ação, porque é difícil de fazer, né, um vídeo. Porque isso aqui é em 2D, né? Isso tudo aqui se comporta em 3D. Bom, e aí existem algumas convençõezinhas que a gente tem que colocar na cabeça. Você está muito acostumado com isso na física, né? Quando você tem uma grandeza que é vetorial, você representa pelas setinhas, e aqui, por exemplo, é para a direita. Então aqui eu teria um campo magnético apontando para a direita. Mas aqui você vai ver uma coisa nova, que é o seguinte, quando você vê um monte de xizinho dentro de um desenho, de um exercício, significa que esse campo está apontando para dentro da tela, para dentro do papel, tá bom? E quando você vê um monte de pontinho, significa que ele está apontando para fora do papel. Então isso aqui é uma convenção nova que aparece aí, ok?